Vem comigo, condutores e condutoras, para mais uma aula do conhecimento. Já segue? Já se inscreveu? Já ativou o sininho? Já deu seu like? Então faça a inscrição no canal, não perde tempo não. vs.autoescola RJ, conhecimento profundo, onde você vai poder ter a sua aprovação na primeira habilitação, curso de reciclagem também é importante, e demais situações relacionadas ao trânsito, tá bom? Então vem comigo para essa aula de direção defensiva. No livro a gente vai falar da página 82, 83 e 84. O assunto hoje é condições adversas. Terceira aula de direção defensiva, condições adversas. Vem comigo, condutores e condutoras. Gente, página 82, condições adversas. Antes da gente definir o que é uma condição adversa, eu preciso falar uma coisa com vocês. Direção defensiva é evitar o acidente, apesar do outro e das condições adversas. O que seria uma condição adversa? Condições adversas, está escrito aí no livro. Marquem aí, ó. Condições adversas, marquem aí. Aumentam a possibilidade de acidentes. Então, uma condição adversa, ela vai te aproximar do acidente, ela aumenta a possibilidade de um acidente. Existem várias condições adversas, existem várias possibilidades onde você vai encontrar no trânsito para você se envolver no acidente. O motorista defensivo, ele evita o acidente. Então imagina a luta que é. O motorista defensivo se afasta do acidente, a condição adversa o aproxima do acidente. Então, nessa guerra, a gente precisa evitar o acidente. Então, galera, motorista defensivo evita o acidente independente das condições adversas. Agora, nessa aula, nós vamos aprender o que são, como já falamos agora, o que é uma condição adversa. Essas condições adversas, de forma geral, sempre vai aumentar a possibilidade do acidente, mas também a gente vai saber como evitar o acidente. Qual a atitude que eu tenho que ter para evitar o acidente de acordo com a condição adversa específica que vamos falar aqui agora. Então vamos lá, pensando na prova. Condições adversas, tempo. A primeira condições adversas é o tempo. O tempo, galera, ou dentro do tempo, nós temos o que? Nós temos os ventos, as chuvas, as neblinas, né? Cerração, nevoeiro. Então, tudo isso, ele vai te aproximar do acidente. Então, eu estou dirigindo meu carro, eu sou um motorista defensivo, eu estou dirigindo meu carro, começa a ventar muito forte. O vento, ele vai te aproximar do acidente. O que eu tenho que fazer para evitar o acidente? Então, é sobre isso que a gente está falando aqui, é sobre isso que a gente vai trabalhar nessa aula. Então, galera, primeira coisa, o vento, realmente, o vento forte, ele pode provocar um acidente? Então, o texto está falando aí, ó, ventos fortes. Nós temos dois tipos, os transversais e os frontais. Ventos transversais, eles estão batendo aqui, ó, na lateral do meu carro. Esse vento muito forte, pode gerar um acidente sim. Eu posso perder a estabilidade do carro, a aderência do carro. Um vento frontal também pode gerar um acidente. Ainda mais se o veículo for uma motocicleta. Aí a situação aumenta ainda mais. Mas vamos lá, vamos trabalhar essa questão. O que eu tenho que fazer se o vento estiver muito forte e for um vento transversal? Ele está batendo aqui na lataria do meu carro, na lateral do meu carro, e está batendo. O vento é muito forte. O que eu preciso fazer? Primeira coisa, está escrito aí, ó. Abra os vidros. Marquem aí no livro, galera. Ventos fortes transversais. Abra os vidros. E a segunda coisa muito importante, reduz a velocidade, mantendo o volante firme. Por que eu tenho que abrir o vidro, galera? Eu abro o vidro para que esse vento ele encontre passagem e ele vai pesar o carro. Ou seja,
Diminuindo a velocidade, eu tenho aderência, uma maior aderência. Abrindo o vidro, esse vento ele vai passar e vai pesar, eu vou passar por essa dificuldade, por essa adversidade tranquilo. Ou não tranquilo, né? Mas pelo menos eu vou passar por essa adversidade sem me envolver em nenhum tipo de acidente. Então esse vento forte transversal, a gente vai vencer dessa maneira. E o vento forte frontal, galera? Agora não adianta abrir o vidro, porque o vento é frontal, nós temos o para-brisa. O que eu tenho que fazer? Diminuir a velocidade. Por que eu tenho que diminuir a velocidade? Quanto maior a velocidade, menos aderência eu vou ter. Quanto menor a velocidade, mais aderência eu vou ter. Ou seja, mais o meu carro vai estar preso no chão, mais o meu carro vai estar seguro. Então diminuir a velocidade é uma ótima alternativa para a gente marcar na prova. Então ventos fortes transversais e ventos fortes frontais. Marquem aí o frontal. Reduzir a velocidade, segurar o volante com firmeza e manter o alinhamento do veículo. Se eu ficar fazendo zigue-zague, se eu fizer zigue-zague, o que vai acontecer? Quando eu virar meu carro, esse vento frontal pode gerar uma instabilidade no meu veículo e eu acabar rodando com o carro, enfim, perdendo a estabilidade, vou me envolver no acidente. Então o tempo ele é tranquilo em relação à prova. A questão da chuva, o que eu faço em relação à chuva? Marquem aí, está na quarta linha. Reduzir a velocidade e manter ligados os limpadores de para-brisa e ligar o farol baixo. Anotem aí isso, ou marquem, ligar o farol baixo. Galera, ligar o farol baixo não é opcional, é uma regra. Artigo 40 vai dizer que em dias de chuva eu tenho que ligar o farol baixo. É uma obrigação, beleza? Ligar o farol baixo em dia de chuva. Então, se você não sabe isso, se inscreva no canal, dê um like, comenta, compartilha com a galera, porque dia de chuva é obrigatório. Artigo 40, o farol tem que estar ligado, farol baixo. Beleza, galera? Neblina, cerração e nevoeiro. O que eu faço quando tiver uma neblina? Estou subindo a serra e está aquela nevoeiro, aquela neblina, né? Aquele nevoeiro. O que eu tenho que fazer? Marquem aí no livro. Reduzir a velocidade, manter o ritmo constante, acender os faróis baixos, ligar o limpador de para-brisa. Então eu tenho que ligar o farol baixo e eu tenho que diminuir a velocidade. Perceba uma coisa, um detalhe importantíssimo. Se esse nevoeiro estiver muito forte, você precisa parar o seu carro. Pare o carro fora da pista. Acostamento é pista. Pare o carro fora da pista, num posto de gasolina, por exemplo. Vamos lá, página 83. Condições adversas, vias ou a própria pista de rolamento, né? Marquem aí o segundo parágrafo. Procure informar-se das condições das ruas e das estradas. Marquem também o finalzinho do texto. Existem várias condições adversas nas vias, tais como curvas, desvios, subidas, descidas, acostamentos, trechos escorregadios, buracos e etc. A condição adversa da pista, da via, é o que ela produz. O que ela produz? Ela produz buraco, curvas. Então tudo isso pode gerar um acidente. Uma curva muito fechada, um buraco, isso pode gerar um acidente. O que eu tenho que fazer? Procurar me informar sobre as condições das ruas e das estradas. Waze, aplicativos, conversar com alguém que já passou por aquela pista. Então tudo isso vai ajudar a gente, vai ajudar muito em relação a isso, beleza? Outra condição adversa, passageiros. Quem você carrega do seu lado também pode gerar um acidente ou não. Às vezes uma discussão, uma briga, isso aí pode gerar um acidente. Luz. Condições adversas, luz. Primeira pergunta, a condição adversa à luz, ela pode ser só durante a noite? Resposta, não. Pode ser também durante o dia. Então, condições adversas, luz pode ser durante o dia e pode ser à noite. Durante o dia, o sol, a claridade do sol. E durante a noite, o farol. Ou até mesmo a falta de iluminação. Então, o que eu tenho que fazer em relação ao sol e em relação à parte elétrica, né? O farol do carro. Tem até uma fotografia no livro, onde o carro azul está com o farol muito alto, e isso está incomodando o carro vermelho.
Marquem aí, do lado do carro azul, marquem aí. Deve-se avisar o condutor piscando os faróis e desviando nosso foco de visão para o acostamento do lado direito. Então o que eu tenho que fazer? O cara está com o farol muito alto no meu rosto, eu pisco o farol para ele e eu tiro o meu foco do farol dele, eu olho para o bordo da pista, para o acostamento, até ele passar. Ele passou, eu volto a olhar para frente. Beleza? E em relação ao sol, então marquem aí, o excesso de luz solar incidindo em nossos olhos causa ofuscamento, e isso acontece com mais facilidade pela manhã e à tardinha. Pula um parágrafo, está escrito assim: conduza com mais atenção, mantenha os faróis baixos acesos, use pala de proteção solar ou óculos escuros. Então, se esse sol, a claridade do sol, que normalmente é bem cedinho ou no final da tarde, essa claridade, então você joga um óculos escuro ou aquela pala de proteção solar para a gente poder se proteger dessa claridade. Beleza? Página 84, para a gente poder fechar. Veículos, a manutenção, marquem aí, ó, fatores ligados à manutenção do veículo. Você precisa fazer a manutenção do seu veículo, trocar o óleo, trocar a vela, trocar o pneu, manutenção básica, beleza? Manutenção básica que você pode, então, através dessa manutenção, evitar um acidente. Cargas, marquem aí, a carga mal amarrada, ou seja, para eu evitar o acidente, eu preciso transportar o que eu estiver transportando com segurança. E por último, o condutor, galera, o condutor, marquem aí, galera, marquem aí, na página 84, existem muitas condições adversas do motorista, sendo as mais comuns, isso está lá em cima dessa fotografia, onde essa condutora está bocejando, marquem aí. Tem a questão física e a questão mental, marquem as duas. Perceba uma coisa, o condutor, ele é o ator principal da história, então se ele não estiver bem, nada acontece. Pelo contrário, se ele estiver bem, os acidentes vão acontecer. Se você tiver com algum problema físico, alguma dor no estômago, por exemplo, uma dor no braço, uma dor na perna, não dirija, pare o seu veículo, isso pode gerar um acidente. Pare o seu veículo imediatamente. E a outra questão é a mental. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, onde as pessoas têm síndrome do pânico, as pessoas estão adquirindo ansiedade, crise de ansiedade e tudo mais. Então tudo isso pode gerar um acidente. O que você tem que fazer se algo desse tipo ocorrer ou estiver acontecendo contigo? Pare o veículo imediatamente, peça ajuda, se tiver que tomar um remédio, enfim, mas não dirija. Então cuide da sua saúde, não apenas física, mas também mental. E aí você vai poder ser um ator principal, o motorista, de forma segura, evitando acidente, sendo um bom motorista defensivo. Vem comigo, condutores e condutoras, essa foi a aula de condições adversas, página 82, 83, 84. Não se esqueçam, se inscrevam no canal vs.autoescola RJ, dá um like, ative o sininho. Vem comigo!